Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre o jogador que pediu para ser vendido. E na verdade, é até mais do que um pedido, né? É uma exigência, se é que ele pode exigir isso, né? A gente vai falar sobre esse tema, vamos falar sobre o novo candidato confirmado. Teremos 3 candidatos à eleição, 3 chapas foram registradas. Na próxima quinta-feira, a votação dos conselheiros e depois o famoso pátio ou voto online dos associados, né, aqueles que estiverem em dia há pelo menos 2 anos. E, afinal de contas, teremos debate desses 3 candidatos ou não? Porque alguns, pelo menos até o momento, não toparam debater, ou algum. A gente fala sobre tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva já na arrancada, me ajuda a chegar na marca dos 70 mil inscritos, a gente se aproxima disso. Também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. O Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, e é tradição, né? Há muitos anos, todo mundo que vai a Torres conhece o Crepe do Alemão. Se tu ainda não conhece, vai conhecer, vale muito a pena. É disparado o melhor, não dá para comparar com outros crepes que a gente encontra por aí no litoral gaúcho, catarinense ou em qualquer outro lugar. Crepe do Alemão é disparadamente o melhor, outro nível, várias opções de crepes salgados e doces. Crepe do Alemão, na mais bela praia gaúcha, que é Torres, na Avenida Beira Mar, e o telefone da teleentrega está na tela, Crepe do Alemão. Vamos lá, primeiro ponto para a gente abordar aqui é a eleição do Grêmio. Temos a confirmação do Jorge Bastos como o novo candidato. Então, 3 candidatos confirmados, 3 chapas inscritas no último dia de inscrição, que era justamente essa sexta-feira. Jorge Bastos, Odorico Roman, que está colocando a sua chapa com o apoio de Celso Rigo, e também o Paulo Calef, que tem o apoio principal do Darley. O Jorge Bastos surge como uma terceira alternativa, porque muitos conselheiros entenderam que era necessária uma terceira alternativa, porque entendem que a eleição está muito equilibrada entre Calef e Odorico, né? Estava muito equilibrada apenas entre os dois, e que o torcedor não estava, desta forma, totalmente disposto a colocar um deles. Que o torcedor está muito receoso. Não é apenas uma questão de divisão, mas uma questão de receio geral. Essa foi a leitura feita por muitos conselheiros que não queriam votar nem no Calef e nem no Odorico. E por isso fizeram uma organização de última hora, uma corrida contra o tempo, para levantar nomes necessários entre conselheiros para apoiar o nome do Jorge Bastos. E por que precisa desse apoio? Porque no dia 30, desse mês, ou seja, quinta-feira da semana que vem, tem o primeiro turno da eleição, que é apenas com os 350 conselheiros votando. E destes 350, para o candidato ir ao segundo turno, ele precisa fazer pelo menos 20% dos votos. Assim, ele supera a cláusula de barreira. Fazendo a superação da cláusula de barreira, ele vai para o segundo turno. Dentro desse cenário, a gente precisa acompanhar muito dos candidatos, né? O associado precisa ter o máximo possível de informações. Ele precisa disso para que ele possa tomar a melhor decisão, chegar à melhor conclusão. E seria muito interessante, no meu modo de ver, um debate. Seria muito interessante, no meu modo de ver, um debate. Só que, até o momento, os veículos que tentaram formar um debate obtiveram uma resposta positiva do Calef e já do Jorge Bastos, ele já manifestou, mesmo que preliminarmente, que gostaria também de debater, mas não encontraram o mesmo posicionamento por parte do Odorico. E eu fico pensando por quê. Tenho acompanhado algumas enquetes de páginas, né? Várias páginas, e na maioria dessas enquetes eu observei uma vantagem pequena
para o Odorico. E fico pensando, será que ele está baseado nesta vantagem que é pequena e que não é nem um pouco segura, porque são enquetes de páginas que muitos torcedores daqui a pouco que nem são sócios, que nem vão votar, estão ali votando na enquete. Então não há nenhuma segurança nesse tipo de enquete de páginas de Instagram, né? E dentro desse cenário, o Odorico não aceita. Mas será que é por isso? Ou será que é por uma conclusão que muitas pessoas têm, e eu estou entre elas, de que o Calef tem uma oratória melhor do que a do Odorico? Oratória! Há pouco eu falei na Rádio Bandeirantes exatamente isso, que o Paulo Calef tem uma oratória melhor do que o Odorico. E aí vieram dizer, mas o Calef só ataca os outros. Gente, o que é uma oratória? Eu estou dizendo que a pessoa ela se expressa melhor do que a outra. Eu não estou dizendo que as coisas que ela fala são melhores do que a outra. Muito menos que ele é um candidato melhor do que o outro. Eu só estou dizendo que uma pessoa se expressa melhor do que a outra. Isso significa que ela tem uma oratória melhor do que a outra. Infelizmente, gente, eu tenho que desenhar. E mesmo desenhando, eu tenho certeza que muitos vão dizer, tu tá dizendo que o Calef é melhor, que o Calef, as coisas que o Calef fala são melhores. Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas enfim, também não tem como fazer mais do que isso, né? Tentei aqui desenhar, mas é isso. Talvez seja isso, né? O cara que tem uma oratória que se expressa melhor, normalmente leva vantagem no debate. Mas também não tem nenhuma certeza sobre isso. Daqui a pouco o Odorico coloca os seus projetos, suas ideias e convence muito mais do que as ideias, os projetos do Calef. Isso pode acontecer. Ou o Jorge Bastos, que é a nova figura, o novo nome. Tudo pode acontecer nesse sentido. Vamos ver. Espero que a gente tenha debate. A Band, por exemplo, vai tentar marcar um debate entre os três candidatos. Acho que isso será muito positivo para o associado, o torcedor gremista. E para a gente concluir, falar sobre o jogador que está praticamente exigindo ser vendido pelo Grêmio. E esse jogador é o uruguaio, o atacante Arezzo, que está emprestado pelo Grêmio até o final do ano ao Peñarol. E o Peñarol, para contratar o jogador em definitivo, para comprar o jogador, precisa pagar 4 milhões de dólares. Paga e não precisa negociar com o Grêmio. O valor está lá pré-estipulado no contrato. É uma opção de compra. Só que é o seguinte, gente, o Peñarol já disse para o Grêmio, eu já havia informado isso aqui no canal há alguns dias, que vai contratar, nós vamos contratar. Só que ao mesmo tempo disse, vamos negociar, porque acho que eu não vou ter toda essa bala aí, esses 4 milhões de dólares é muita grana. E o Grêmio disse, ok, aceito negociar, mas esse é um primeiro passo. Agora, vamos ver se realmente dentro dessa negociação eles chegam em um denominador comum. Se o Peñarol não vai querer reduzir tão significativamente assim o valor e até quanto o Grêmio vai aceitar essa redução. Mas ainda existe um período, somente em dezembro termina o contrato. Só que através das pessoas que trabalham com ele, o Arezzo já disse ao Grêmio que não vai voltar. Que se o Grêmio não vendê-lo para o Peñarol, que venda para outro clube. Que o Grêmio que aceite alguma negociação, porque ele não vai voltar. Ele botou na cabeça que não vai voltar. E por quê? Porque ele estava muito insatisfeito aqui, porque aqui ele não ganhava as oportunidades que ele entendia que merecia ganhar, e assim não conseguia ter uma sequência nem mesmo, e não conseguia produzir, não conseguia desempenhar, não conseguia fazer gols, que é a função principal, sabemos, de um centroavante. E, justiça seja feita, eu era um baita crítico do Arezzo. Achei que ele foi muito mal no Grêmio e que ele não aproveitou as oportunidades que ele recebeu. Achei que nos minutos em que ele ganhou, ele não fez por merecer para ganhar mais minutos. Mas, justiça seja feita, lá no Peñarol ele está muito bem, gente. Ele começou muito bem no Peñarol, ele foi vendido para a Europa, foi mal, veio para o Grêmio, foi mal. E lá no Peñarol parece que é o lugar dele, lá ele se sente à vontade. Ele está muito bem no Peñarol. Muito bem. 17 jogos, 10 gols e ainda 2 ou 3 assistências. Esse número é espetacular. 17 jogos, 10 gols e ainda 2 ou 3 assistências é um baita número. Ele tá jogando muita bola lá e é por isso que o Peñarol tá decidido a contratá-lo. Vamos ver se o clube uruguaio terá dinheiro. A gente sabe que lá no Campeonato Uruguaio os clubes não têm tanta grana e já faz algum tempo. Mas o Grêmio precisa recuperar pelo menos uma parte do que investiu nesse jogador. Eu acho que é melhor vender por menos, mas ganhar alguma coisa, porque o Grêmio vai precisar de dinheiro no início do ano que vem, né, com o presidente que assumir, independente de qual seja, do que
perder o dinheiro. Porque me parece, alguém vai dizer, não, mas aproveita o cara, ele tá bem, ele tem qualidade, vamos usar. Mas me parece muito claro o que ele tá dizendo, né? Ele não quer. Claro que ele tem contrato em vigor com o Grêmio, então não tem essa de exigir. Se o Grêmio mandar ele voltar, ele vai ter que voltar. Mas será que vale a pena voltar e voltar insatisfeito? E aí não vai produzir de novo? Ou quem sabe o novo treinador, né, se não for humano, vai conseguir convencê-lo de que ele vai ganhar oportunidades e dar oportunidades e recuperar a confiança? Não sei. Talvez ele esteja rendendo também no Campeonato Uruguaio porque lá o nível é inferior. São muitos questionamentos. São muitos será. E é um risco. O futebol são riscos que a gente assume ou não assume, né? Que os clubes, na verdade, os dirigentes, assumem ou não assumem. Qual é o risco que se assume com o Arezzo? Vende por menos, volta, aproveita, vê outro clube, o que se faz? Eu quero a tua opinião sobre isso e sobre todos os temas aqui nos comentários. Deixa o teu like, te inscreve no canal e também ativa as notificações. O conteúdo também tem a força de Matiello Corretora de Seguros, para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, é Matiello Corretora de Seguros. Fala direto com o proprietário Matiello no telefone que está na tela e faz uma cotação sem compromisso, ganha desconto por ter visto aqui no canal Matiello Corretora de Seguros. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.